A gente trabalhou nas últimas 3 semanas sobre adoração. O que é adoração em espírito e verdade? Quais são os princípios dessa adoração? Como é que a gente pode trazer isso no dia a dia? Eu e o Fábio, a gente desenvolveu isso. O Fabinho nas 2 primeiras semanas e eu na última semana. Desenvolvemos o conceito e um pouco a prática. Hoje era a ideia principal, era da gente vir preparado, já sair de casa um pouco mais focado. Lembrando que essa série ela teve o intuito de trabalhar um pouco mais no conceito, porque a gente venha tendo algumas dificuldades. Algumas pessoas estavam muito mais preocupadas com a forma do que com o conteúdo da adoração. Alguns diziam que a música estava muito parada e aí a gente precisava ter algo mais agitado, que falasse a língua dos jovens e assim por diante, que tinha que ser mais rock and roll, ou seja lá o que for, então que tinha que ter mais guitarra, bateria, surdo e assim por diante. Outros diziam que o louvor já estava indo para um outro lado, tinha que ter algo mais com hinos e algo mais tradicional, e era uma igreja batista, em onde já se viu isso, e assim por diante, e as conclusões, e de uma certa forma, alguns reclamavam do som, e o som muito alto, chegavam a subir no mezanino, pedindo para que se baixasse o som. Outros reclamavam que o som estava muito baixo, que não se ouvia a qualidade do som, não se escutava a guitarra quando tocava, não se escutava o baixo quando tocava, a bateria também não, porque puseram a bateria dentro do aquário, tira a bateria daí, porque assim a gente escuta, e assim por diante. E de uma certa forma nos pressionando para que a adoração fosse melhor. Baseado nisso, nós entendemos que a gente precisava explicar um pouquinho mais o que é adoração. Que a adoração não tem formato, a adoração não tem um lugar onde você vai e diz, olha, ela tem que ter esse jeitão, essa característica, você tem que ter um louvor de tantos decibéis, com uma guitarra, um baixo e uma bateria, e você não pode ter isso ou aquilo, e você não pode deixar de cantar tantos hinos tradicionais, ao mesmo tempo mesclado com cânticos espirituais, porque os hinos são tradicionais, mas os cânticos são espirituais, coisas nesse patamar. O que nós entendemos é que a adoração ela tem um foco, e o foco é Jesus Cristo, e que você venha preparado para adorar, independente de qual seja o formato, porque nós podemos adorar a capela sem instrumento nenhum, como nós podemos adorar com um coral cheio de instrumentos depois, acompanhado cheio de instrumentos. Nós podemos ter uma banda de rock and roll, como é o Cross, que alguns dizem que é mais o Cross, do que acompanhado de alguns outros que vêm com o Jorge e o seu surdo e os como chamam, os pagodeiros de Jesus. Mas a gente pode entender que esse não é, e a discussão e a disputa não é pela a forma, mas é pelo seu conteúdo. A proposta é que você esteja focado em Deus. Por isso, olhar para um Natal em adoração é colocar em prática tudo aquilo que a gente vinha discutindo. Porque agora nós devemos olhar para este Natal e enxergar Jesus Cristo e que Ele se torne o objeto da nossa adoração. Que este Natal a gente derrube de fato os vilões, mas que a gente torne Jesus Cristo entronizado. Que seja um Natal que a gente diga não ao consumismo, não ao individualismo. Que a gente consiga olhar para um fim de ano, numa celebração como nós estamos propondo, aonde a gente não vai fazer grandes propostas de refeição, de ceia e essas coisas, porque a ideia é ter todo mundo. Mas a gente vai ter centralizado Jesus Cristo. Esses são os conceitos. É uma vida simples em Cristo, onde Cristo é o centro, onde o foco não é o recheio, mas é o seu conteúdo. Jesus Cristo. Jesus Cristo.
Para isso, o Natal em adoração é olhar para João de 1 a 5, João capítulo 1, verso 1 a 5, não o Evangelho de João e não as cartas de João. Então você vai abrir no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 a 5, e a gente vai pensar na luz triunfante. Se a gente quer centralizar Jesus Cristo, vamos olhar para Jesus e centralizá-lo nas nossas vidas. Como é que a gente faz isso? Por que isso? Quando e como? E o texto está lá, em João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem nele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Queria começar pensando no contexto deste texto. A gente vai voltar para estes 5 primeiros versículos, mas antes eu queria pensar no contexto inteiro, até o verso 14 mais ou menos. Ele começa dizendo, no princípio era aquele que é a palavra, ela estava com Deus e era Deus. E lá para o verso 14 ele diz, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Ele, de uma certa forma, ele esclarece quem era a palavra e ele apresenta algumas coisas mais. Por isso, eu queria começar com 2 considerações iniciais e necessárias, básicas, para a gente entender tudo o que a gente vai falar logo depois. A primeira é que Natal é base doutrinária. Natal é base doutrinária. Tudo o que somos como cristãos depende disso, que Jesus Cristo é Deus e que Jesus Cristo é homem. Ele é inteiramente Deus, inteiramente humano, e tudo depende disso. No princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne. Apesar de Natal ser uma festa cristã, a Bíblia não apresenta o Natal como uma festa cristã. Ele não ensina que o Natal é uma festa. A Páscoa foi uma festa, mas o Natal nunca foi uma festa. Nós tornamos o Natal uma festa. Mas o Natal nunca foi vendido ou apresentado ou ensinado na Bíblia como uma festa. Nunca. Nós tornamos o Natal como uma festa. O Natal é base doutrinária. E a doutrina talvez mais importante da Bíblia, que é a doutrina da encarnação de Deus. Deus se fez homem. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós não estamos enxergando um espírito de luz ou alguém que se aperfeiçoou até chegar a um estado espiritual tal que se tornou o profeta dos cristãos ou a melhor manifestação dos cristãos, ou aquele que recebeu de Deus a profecia da qual ele deveria explicar ou espalhar o que o cristão deveria ser. Ele não é como Maomé, que recebeu essa profecia e ele distribuiu essa profecia. Ele não é como Buda, que teve essa visão e chegou a esse estado espiritual tal, que daí para frente ele distribui essas coisas. Não, ele é o próprio Deus encarnado. A Bíblia diz que o princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne. O Deus que se fez carne, ou seja, é o Deus encarnado. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós enxergamos um Deus 100% Deus, mas 100% homem. Deus encarnado. Deus encarnado. Ou seja, por que isso? Na minha opinião, por 2 grandes motivos. Primeiro, por causa do salário do pecado. A Bíblia nos ensina que o pecado traz uma condenação e a condenação é a morte. Jesus olhou para o homem e disse, eu amo tanto o homem,
e ele está condenado à morte, que eu vou substituí-lo na sua condenação, e Deus em amor desce dos céus, se faz homem com um único objetivo, e o objetivo era de morrer pelos homens. Em nenhum outro texto da Bíblia você enxerga, não há nenhuma outra proposta na Bíblia que não seja Jesus comunicando aos seus discípulos o tempo todo que ele veio para morrer. Nas discussões entre Jesus e Pedro, era o tempo todo Jesus dizendo: eu vou trilhar por um caminho que você não pode trilhar comigo. E Pedro dizia: que é isso, Jesus? Eu estou com você até o fim. Eu vou te seguir e vou estar junto com o Senhor. Hashtag tamo junto. E Jesus dizia: Pedro, cala a boca, cara. Você não sabe. Hashtag você vai me trair 3 vezes antes que o galo cante. E o galo tuitou hashtag cocoricó. Tuitou de novo hashtag cocoricó. Tuitou pela 3ª vez. Cocoricó, entre aspas, se ferrou. Mas o fato é que quando você olha para a Bíblia, Jesus o tempo todo disse: a minha proposta é tomar de um cálice, que se possível Deus afastasse de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a de Deus. Mas que eu não gostaria de tomar, mas vim para tomá-lo. A segunda proposta, quando você lê o texto de João e você continua, no finalzinho do texto, do capítulo 1, diz assim: ninguém conhecia a Deus, mas Jesus tornou Deus conhecido. Eu acho isso tão bacana. De uma certa forma, o que passava na cabeça de Deus é o seguinte: este povo faz tanto tempo que está distante de mim, que já não sabe mais o que é ser a minha imagem e a minha semelhança, que eu vou descer daqui e eu vou viver entre eles, para que eles tenham um padrão a seguir. E Jesus vem para que a gente saiba como é ser como Deus, para que a gente siga o que é ser como Deus. Por isso, é base doutrinária a encarnação, porque é salvação e porque é modelo. A segunda coisa é que é importante nós levarmos em conta que Natal é um fato histórico. Ele se fez carne e viveu entre nós. Não há dúvidas. Você pode questionar o que for. André, eu não acredito que Jesus é Deus. Tudo bem. Você pode não acreditar que Jesus é Deus, mas você não tem como acreditar que Jesus é um fato histórico. Que Jesus habitou entre nós. Você não tem como acreditar, duvidar disso. Ele viveu entre nós, e ponto. A tal ponto que nós vivemos quase 2014 anos depois dele. É fato histórico. O fato de que ele esteve entre nós, isso é verdade. Não há dúvidas. Se tem comprovação histórica disso. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para algo que não é uma lenda, não é uma história da carochinha, não é algo que foi inventado. O seu nascimento é verdadeiro, a sua vida é verdadeira e a sua morte e morte de cruz é verdadeira. Há comprovações a respeito disso. Isso é história, isso é fato, isso se comprova. O que se questiona é se ele é ou não o Deus encarnado, a base doutrinária que nós acreditamos tanto, que é o que a Bíblia prega. Essas 2 considerações são necessárias. Por isso, nós voltamos agora para os 5 primeiros versículos e a gente vai olhar o ponto central do texto. E o texto diz: a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Eu quero pedir licença para você e começar a leitura de trás para frente,
O texto termina dizendo que a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. O verso 5 traz a afirmação de que as trevas não venceram a luz. Mas por que este é o caso das trevas não terem vencido a luz? Porque a luz foi tão forte que as trevas não se dissiparam. Porque as trevas não foram tão densas. Você já enfrentou algum momento na vida onde as trevas eram tão densas, tão densas, tão densas, que parecia que você conseguia pegar? Que era algo tão escuro que mesmo que você lançasse uma lanterna, ou acendesse uma lanterna, você conseguia iluminar o feixe ali de luz, facho de luz no máximo, mas aquela escuridão continuava ao seu redor, onde você não enxergava mais nada. Você já viveu um negócio desse? Eu lembro sempre quando o meu sogro, o querido esposo da minha sogra, me convidou uma vez para pescar bagre num rio em frente à casa. Ele me colocou e me propôs essa pescaria. E eu amo pescar. Na hora que ele falou, vamos pescar, eu falei, vamos. Ele só não me contou que era noite. E a gente foi pescar à noite no rio na frente da casa dele. Na frente é expressão, é na frente, mas é longe. E ele me colocou numa das curvas do rio, e a mata estava fechada, e me deixou lá. E foi pescar não sei aonde. Vocês me conhecem, ele me conhece. Eu me sinto traído até hoje por ele, porque ele me conhece. E eu tinha que pescar, eu não enxergava nada. Eu lembro que eu enrolei a vara e fiquei segurando. Abrir o olho ou fechar era a mesma coisa, eu só escutava aqueles movimentos do meu lado. Começou a me dar um pavor, um negócio tão grande, eu segurando. E eu não via nada, estava ele e o irmão dele, e eu falava, eles me deixaram aqui. E na minha cabeça eu falava assim, eles nunca mais vão me encontrar, porque está tão escuro aqui, eu não tenho uma lanterna, não tenho nada, eu me perdi. E trágico do dia que eu sou, eu já fiquei pensando, daqui a 6 dias vão me achar aqui. Aí eu resolvi dar um grito. Foi exatamente isso que eu gritei. Ele, pescou? Sim. Eu sei! Quando ele chegou, pescou, eu pesquei coisa nenhuma! Estava aqui quase morto de medo, mas as trevas eram trevas para mim. Depois vem a gozação toda, aquela coisa toda, frouxo. Nunca mais voltei, mas o fato é que eram trevas enormes, escuras, densas pra caramba. A pergunta é, como é que a gente pode olhar para um texto e dizer que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram? Como a gente pode definir que tipo de luz era essa e que trevas eram essas? Como fazer essas coisas? Por isso eu preciso fazer 2 considerações necessárias, outras 2 considerações. Primeiro, outras considerações, não 2, outras considerações. Primeiro é que a luz é Jesus. O texto diz, a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Em João 8,12, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Então quando a gente lê esse texto, a luz aqui não é a palavra de Deus, a luz aqui não são os cristãos, a luz aqui não é a verdade, a luz aqui é Jesus. Jesus traz para si o mérito dele ser a luz do mundo. E ele diz, eu a luz, brilho sobre as trevas, e as trevas não me derrotam. Ele traz para si o mérito de ser ele o grande vencedor. Ele é aquele que derrota as trevas, porque ele diz ser a luz do mundo. Quando você lê o contexto inteiro de João, você vai ver que no contexto inteiro de João, ele se apresenta como a luz deste mundo, que é ele quem dissipa as trevas. Por isso não há dúvidas no texto de que a luz é Jesus. A segunda consideração é que as trevas é o mundo, e o mundo não é, e não pense você que é este planeta onde nós moramos. João 3,19 diz assim, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A luz, Jesus veio ao mundo,
Mas os homens amaram as trevas e não a Jesus, porque as suas obras eram más. O mundo é esse sistema todo que nós vivemos, que é composto pelos homens, pela a condição social e as leis, os valores, os vilões todos, e o diabo, que o mundo jaz no maligno. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Ou seja, quando nós lemos quem são, ou o que é este mundo, nós entendemos que o mundo não é o planeta, mas esse sistema composto pelo mundo, pelos homens, os seus valores e o diabo. Então, quando nós olhamos, diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Que Jesus brilhou nesse sistema todo e esse sistema não derrotou a Jesus. Eu confesso para vocês que eu gostaria de ser pastor de uma igreja batista, que um dia, quando eu contasse, ou falasse, ou narrasse uma história tão bonita como essa, a igreja batista responderia com um amém, glória a Deus, aleluia, o que cada um quisesse dizer, mas com um ar de vitória. Porque é vitória. É vitória. O texto diz: a luz brilha nas trevas, e a luz é Jesus. E Jesus venceu esse sistema mesmo. Puxa vida, essa igreja aprende rápido, gente, eu fico impressionado. Tem um dia que eu não vou precisar alertar. Mas o fato é isso. As trevas é o mundo, e por fim, as trevas foram vencidas. Toda impressão que temos, e de fato temos, é que quando nós lemos esse texto, talvez você chegue para mim e diga: tá aí, eu acredito que Jesus é a luz, e eu acredito que as trevas é o mundo. Mas eu tenho tido dificuldade de crer que as trevas foram vencidas. Porque eu tenho olhado para este mundo e eu digo: Jesus está cada vez mais distante de ser o vitorioso. E se tem uma coisa que tem me dado a impressão é de que o mundo tem vencido a Jesus a cada dia que passa. E as trevas têm se tornado cada vez mais densas. E a luz parece que está se minguando, se apagando. Pode ser pura impressão, mas é assim que talvez eu esteja enxergando o mundo. É isso que você pode estar me dizendo. Por isso, eu comecei com essa afirmação. A afirmação de Deus, através de João, é de que a luz brilha nas trevas e as trevas não o derrotaram. Que Jesus brilha no mundo, neste sistema, e esse sistema não derrota a Jesus Cristo. Que Jesus continua sendo vencedor. Que Jesus, aquele que foi anunciado como um menino que nasceu e a esperança nos foi dada, continua sendo a mesma esperança que nós temos hoje, nesse mundo sem esperança. Que se um dia foi anunciado que ele viria, e ele veio, a mesma esperança nós temos de que ele consertará este mundo, eu e você carregamos. Porque se ele prometeu e fez, é o mesmo Deus que prometeu e fará. Ele não perdeu a mão e continua sendo Deus. Por isso eu quero olhar para esse texto e dizer o seguinte: as trevas foram vencidas. E como elas foram vencidas? Vamos ver os 4 primeiros versículos desse texto. Primeiro, a luz triunfante, ela é vida. Ela é vida. João 1,4, vindo de trás para frente, diz assim: nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens, a vida.
A vida estava em Jesus. A vida estava em Jesus. Não era a prosperidade, não era o término das guerras, não era a isenção de tributos sobre nós, não era a garantia de um emprego, não era a certeza de que nós nunca mais teríamos doença, era a vida. A vida estava em Jesus e esta era a luz dos homens. A primeira razão, a luz triunfou sobre as trevas, é que a luz é a vida em Jesus. Não é uma luz estática, mas sim uma luz dinâmica. Não é uma luz de um lustre, mas sim de um farol. Aquela que fica apontando o tempo todo, aquela que gira, que se movimenta. É muito mais no sentido de dar à luz, produzir vida, do que de uma simples lanterna. É uma luz cheia de energia e poder, porque Jesus é cheio de energia e poder. É cheio de propósito e movimento, porque Jesus é cheio de propósito e movimento. É cheio de expansão e crescimento, porque este é o caminho de Jesus, é um caminho de expansão e crescimento. Por isso, o que eu e você precisamos entender é que a proposta de Jesus é uma proposta de vida. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. Porque uma vida sem Jesus é uma vida morta. Quando você pega Efésios 2, diz que Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos próprios pecados e delitos, segundo as inclinações da nossa carne, segundo o príncipe da potestade do ar e segundo o curso deste mundo. Ele nos deu vida por causa da sua graça. Ele nos deu vida. Nós éramos mortos. Agora, qual é o principal conceito de vida? O principal conceito de vida é que vida promove relacionamento. Eu tenho vida e porque eu vivo, eu posso viver com outras pessoas. Eu não estou morto. A principal característica de um morto é que um morto não se relaciona. Um morto não tem contato com mais ninguém. O morto é enterrado sozinho. Um morto está isolado. A principal característica de quem está vivo é que quem está vivo tem relacionamento. O texto do texto que nós estamos lendo, de João 1, nos versos 11 e 12, diz assim: Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que o creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A vida é o privilégio do relacionamento. A gente vive essa mística de Deus, a mística de crer num Deus que se relaciona. Não é um Deus qualquer, um Deus de pau, um Deus de pedra, um Deus que está morto, mas é um Deus de vida, que se relaciona comigo. É um Deus que vem direto ao meu encontro, um Deus que quer conversar comigo, um Deus que quer ser ouvido por mim, um Deus que tem interesse, um Deus que Tiago diz que sofre de ciúmes por mim, um Deus que me ama de forma sobrenatural ou divina, um Deus que diz que o seu amor é tão grande por mim que nada pode me separar do seu amor. Há algo incrível nesse relacionamento. Por isso eu tenho que olhar e entender que Ele era o Deus que promovia vida. E nesse quesito, as trevas não derrotaram a luz. A segunda característica é que a luz triunfante, ela é criadora, não criadora, ela é criadora, porque Jesus é criador. O João 1,3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Presta atenção, a luz que veio
Não era uma luz qualquer. Não simplesmente foi uma luz que não conhecia as coisas. É um Deus que de repente se apresenta e diz: opa, deixa eu me familiarizar. Alguém pode fazer a minha integração aqui nessa sociedade? Será que alguém pode me apresentar para essas pessoas e eu conhecer um pouquinho dessas pessoas? Não, esse Deus, quando ele chegou aqui, ele já sabia tudo, porque ele era o criador de todas as coisas. E sem ele, nada do que foi criado poderia ter sido existido, ou poderia ter vindo a existir. Dele e sem ele é o mesmo que se trata no verso 4, ou seja, Jesus. Todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e sem Jesus, nada do que existe teria sido feito. Aquele que tem uma vida de energia, poder, expansão, crescimento, propósito e movimento, a qual as trevas não podem vencê-lo. É este que todas as coisas foram criadas. A vida que brilha na luz é a vida do Criador. A vida que nos foi concedida é a vida daquele que tem a capacidade de criar todas as coisas. Ele chama a existência as coisas que nunca existiram. Apocalipse 4:11 diz assim: Tu, Senhor, é Deus nosso, és digno de se receber a glória, a honra e o poder. Apocalipse está dizendo assim: o Senhor é o foco da nossa adoração. O Senhor é o nosso Deus e é digno de receber a nossa adoração, a glória, a honra e o poder. Sabe por quê? Porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor e por tua vontade. Interessante que você pode dizer: mas os homens criam coisas. Eles criam, mas eles criam coisas a partir de coisas criadas. Deus é o único que cria a partir do nada. Gênesis 1:2 diz que a terra era sem forma e vazia. E a partir de então, Deus começou a dar forma e conteúdo. Em primeiro lugar, Deus criou o céu. Olha como Eugene Peterson ele descreve esse primeiro versículo da Bíblia. Em primeiro lugar, Deus criou o céu e a terra. Tudo o que se vê e tudo o que não se vê. A terra era como uma massa sem forma, um vazio sem fim, uma escuridão quase palpável. Aonde havia escuridão quase que palpável, a luz veio e deu conteúdo, deu vida, deu propósito, deu significado. Ele chamou a existência. Romanos 4,17, ele diz exatamente isso. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama a existências coisas que não existem como se existissem. Ele chama a existência coisas que não existem como se existissem. Agora, já parou para pensar no contexto desse texto de Romanos 4? Abraão, o pai de uma multidão, de uma grande nação, quando Deus fez uma promessa a ele, a sua esposa era estéril. Quando se cumpriu a promessa, ele já era avançado em idade. E diz a Bíblia que ele já tinha o corpo amortecido na carne, que ele já não conseguia mais. Já não havia mais esperança nem para ele, nele, e nem para ela, nela. E o texto diz que Deus chama a existência as coisas que não existem, como se elas existissem. Deus deu Isaque a Abraão, porque Deus é criador. E Ele está fazendo nova todas as coisas. Apocalipse, o último livro da Bíblia, no penúltimo capítulo da Bíblia, ele diz assim:
E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem, o antigo sistema, o mundo atual já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Se você acha que Jesus parou, o que Apocalipse nos faz crer é que Ele está fazendo nova todas as coisas. Todas as coisas. Ele chama a existência as coisas que não existem, como se elas existissem. Ele faz nova a sua vida, porque Ele é um Deus de luz, e a luz é vida. 2 Coríntios 15, 17 a 19 diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, porque Deus é criador e Ele chama a existência as coisas que não existem como se elas existissem. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, nos deu vida, mesmo por Jesus Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Sabe o que Deus é? Ele é criador e Ele chama a existência as coisas que não existem como se elas existissem. Por isso que eu fico pensando em mim e em você. A gente está numa época de Natal. E nessa época de Natal, a gente pode olhar para um monte de coisas. A gente, de uma certa forma, desafoga porque entrou o 13º e uma série de outras coisas. A gente está num clima de paz porque está final de ano, alguns emendam a semana e a gente consegue viver um tempo mais tranquilo, e vai entrar janeiro, as coisas estão mais calmas e assim por diante. Aqui na igreja nem endemoniado aparece em janeiro, eu acho tão engraçado, até o diabo tira férias. Mas o que eu penso é o seguinte: este é um período que a gente fica preocupado em comprar presente, como vai ser a ceia, a época do ano mais legal e uma série de outras coisas, mas deveria ser a época de maior reflexão nossa. Eis que vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. A luz triunfante. Ele é luz porque é vida. Ele é luz porque é criador. E Ele é luz porque é Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele tem sido Deus para você? Ele tem sido o centro da sua vida? Ele tem sido a razão da sua existência? Ele tem sido aquilo com que você se nutre diariamente? Ou você tem buscado outros deuses? Ou você tem dependido de outras coisas? Ou a sua alegria está no 13º, numas férias, ou na metas batidas, em quilos perdidos, em sogra distante, em não ter sido rebaixado por pênalti roubado, seja lá o que for. Qual é a sua alegria? Qual é o conceito de Deus para você? Somente Deus é capaz de colocar ordem no mundo que o homem bagunçou. Somente Deus é capaz de colocar ordem na sua vida, porque você bagunçou. Somente Deus pode ser de fato aquele que vai dissipar todas as trevas do seu dia a dia, porque Ele é luz. Somente este Deus pode lhe trazer uma esperança nova.
E Deus continua com o seu plano, Ele não parou. Apesar de nós olharmos aí para fora e enxergarmos o mundo cada vez mais perdido, Ele continua firme, com uma mão forte, no projeto de restauração dessa humanidade. Parte desse projeto Ele já executou. E nós vamos comemorar que a chegada desse Jesus Cristo, que pagou o preço da nossa morte e deixou o exemplo a ser seguido. A outra parte, aqueles que acreditaram em Jesus Cristo e seguem o seu exemplo, um dia, e não muito distante, vão comemorar e vão celebrar o resultado final. Porque se Ele veio uma vez, porque Ele havia prometido e completou e cumpriu, Ele tem prometido que voltará, e Ele voltará, e Ele voltará. Ele é o único que é capaz de colocar o seu mundo em ordem. O próprio livro de João, no capítulo 3, num verso que é conhecido mundialmente, no verso 16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muitos de nós paramos por aí nesse texto, a gente não continua, mas o texto continua. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Eu queria que você entendesse uma coisa. Jesus Cristo é a luz desse mundo, e Ele derrotou as trevas. A tendência das trevas é te distanciar dessa luz. A tendência das trevas é criar um monte de terceiras opções ou de baldeações para que você chegue nessa luz. Por exemplo, o Natal. Hoje, a luz não é mais o foco do Natal. O foco do Natal são as trocas de presente, o consumismo desenfreado, a correria que nós vivemos, a loucura de final de ano, aonde todas as coisas, para nós chegarmos na comemoração, a gente tem que passar por algo. E o que eu tenho entendido é que a maior artimanha diabólica é criar um intermediário entre eu e Deus. Porque esse intermediário não existe. Porque o próprio Deus desceu dos céus e tirou qualquer intermediário da frente, dizendo: eu sou Jesus, o Deus encarnado, eu estou aqui para me relacionar com você. Qualquer coisa entre eu e Deus, entre eu e Jesus e você, é coisa que vai nos separar de Deus. Eu tenho lutado muito com a imagem de pastor. Tem muita gente que acha que eu sou quase Deus. Tem gente que chega para mim e diz: André, eu preciso que você ore pelos meus negócios. Eu não tenho esse poder, gente. Eu oro como você ora.
E às vezes o seu coração está tão mais empenhado pelos seus negócios que as suas orações são mais eficazes do que a minha. André, eu preciso que você ore pelos meus filhos. Eu vou orar. Mas a oração de um pai que jejua e ora pelo filho é tão mais eficaz e eficiente do que a minha. O problema é que nós estamos acostumados de criar uma baldeação entre nós e Deus. E a gente terceiriza e coloca sempre uma pessoa entre nós e Deus. Eu, com vocês, eu sou irmão. Tenho uma função na igreja, mas eu sou irmão. Não sou mais do que vocês. No Espiritismo, entre Deus e os homens, se coloca os espíritos. No cristianismo, tem se colocado os pastores. No catolicismo, se coloca Maria e os santos. E Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. No nosso mundo moderno, a gente tem criado o imediatismo, o consumismo, o materialismo e todos os outros vilões que nos colocam entre Deus e Jesus. E Jesus está dizendo: eu sou a luz do mundo. Tudo isso é fruto do diabo e da nossa carne, tentando nos separar de Deus. A luz triunfante, Jesus Cristo, é Deus. A luz triunfante, Jesus Cristo, Ele é Deus. A luz triunfante, Jesus Cristo, Ele é Deus. Por isso esse Natal deveria ser um Natal onde a gente olha e fala: cara, eu vou viver um Natal focado em Jesus Cristo. Em vez de viver um consumismo. Será que em vez de gastar comigo mesmo, eu não poderia gastar com outras pessoas? Será que não tem gente que está precisando mais do que eu e a minha família? Será que eu não posso abrir a minha casa para outras pessoas? O dia 31, nós vamos fazer aqui na igreja. É um dia 31, voltado para vencer esses vilões todos. Por isso a minha pergunta para você é: a luz triunfante é Deus Jesus Cristo. Você está afim de pagar o preço? Abrir mão de tudo isso e dizer: Senhor, é somente a Jesus Cristo que eu vou seguir? É isso? Lembra que Ele é o Deus que cria todas as coisas novas. E é o Deus que promove vida. Por isso, a luz triunfante de Natal, ela é Jesus. É vida, é Criador, é o único Deus. É vida, é Criador, é o único Deus. Jesus é vida, é o Criador e é o único Deus. Jesus é vida, é o Criador e é o único Deus. Você pode repetir isso? Jesus é vida. Mais uma vez. Jesus é vida, é Criador, é o único Deus. Amém, amém, amém e amém. Que este Natal seja um Natal focado em Jesus Cristo.